Sejam bem-vindos, caros internautas, nossos amigos que nos acompanham no Facebook, no YouTube, no Instagram. Sejam bem-vindos. Sabem que esta é a Cap Media. Nós estamos aqui para criar conteúdo que agrega valor. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber dois grandes amigos. Tenho aqui o Nicolau Lucala. Muito obrigado. Tenho aqui também o Ricardo Chivala Capuca, está certo? Exato. Okay. Exato. Sejam bem-vindos, meus. Fiquem mesmo à vontade. Okay. A intenção aqui é partilharmos, é vocês poderem aqui ter algumas dúvidas relativamente ao tema que nos traz hoje aqui. Hoje vamos falar sobre a importância da língua inglesa, sobretudo no mercado de trabalho. Hoje há uma questão que se levanta muito. Poxa, mas por que pedem tanto inglês para se trabalhar? Por que o inglês é importante para se trabalhar? Eu vou mesmo aqui começar com o Nicolau. Nicolau, mas antes, se possível, faz uma autoapresentação, né, para as pessoas lá saberem quem é o Nicolau. Obrigado. Nicolau, se puder encostar mesmo ao microfone, quanto mais próximo tiveres, melhor. Né? Obrigado. Nicolau Lucala, sou consultor linguístico, trabalho com inglês mais de 13 anos. Uau. Já trabalhei com diversas pessoas, desde a mudança de accent, a fluência, escrevo conteúdos sobre língua, psicologia, além de consultor linguístico também sou psicólogo organizacional. Também crio conteúdos sobre essas duas áreas, inglês e psicologia. A minha carreira profissional, de forma particular, é um pouco a volta destas duas questões que fiz referência. Então, esse é o Nicolau Lucala. Boa. Epa, tens um currículo rico, meu. Eu agradeço. Parabéns desde já. Que bom. Tem que ser assim, temos que avançar. Ricardo Chivala, meu. Fala um pouco de ti, meu amigo. Bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Ricardo Chivala Dioula Capuca, sou formador de língua inglesa, também sou tradutor, intérprete. Leciono a nível da língua inglesa fonética e fonologia, pragmática, semântica e muita coisa a nível da língua inglesa. Acho que nós podíamos aqui fazer um teste, mas agora não, depois. Tá bem. Podemos aqui sentir aí, falou de fonologia, tem muito a ver com a forma como pronunciamos as palavras, é isso, né? Exatamente. Que bom. Meu, vamos entrar no nosso tema sem mais delongas. Digam-me lá, até que ponto é importante falar inglês? Em Angola, por exemplo, não é para eu ter uma oportunidade de trabalho? Ok. Quanto a esse assunto, eu prefiro colocar em outros termos. Por exemplo, o grau de valor que atribuímos ao inglês é proporcional ao grau de valor que atribuímos à moeda dólar. Então, o valor que atribuímos a essa moeda é extensivo à língua. Por uma questão muito simples, uma questão de influência. Então, inglês aparece no centro como língua de requisição porque o mercado em si é influenciado por empresas com origens no país da língua inglesa. As criações são de origem do país da língua inglesa. Então, boa parte daquilo que se consome, desde a informação, criação, transformação, tudo por conta também das questões culturais e históricas, estão muito ligadas aos países de comunicação da língua inglesa. Logo, absorvemos essas influências, usamos essas referências que vêm desses países, faz com que coisas como a língua inglesa sejam referência, porque no final do dia é uma extensão da forma de pensar e criar desses povos que nós acabamos adquirindo. Olhando para o mercado, é exigência porque os grandes mercados, por assim dizer, queiramos, quer não, são os mercados com expressão da língua inglesa. Os anglófonos. Exatamente, são os anglófonos. Então, isso faz com que o inglês apareça como língua de referência, língua franca, por essas razões, muito mais histórica do que profissional. Então, o profissional vai aparecendo como uma extensão, mas a histórica é o fundamento do porquê que o inglês tem a importância que tem no currículo profissional. Boas. Ricardo, o inglês é uma das línguas mais faladas do mundo. Exatamente. É considerada a língua de negócios. Exatamente. Não é? Não sei se podíamos já chamá-la de língua internacional. Internacional. Não é? Assim como disse, o dólar tem o valor da moeda internacional. Exatamente. Exato. Não Exatamente. sei se acho que vou aqui
saber com vocês se já podemos considerar o inglês uma língua internacional. Bem, conforme o próprio tema diz, a importância da língua inglesa no mercado de trabalho. E vamos também pautar pela globalização. E vamos perceber como é que a globalização entra em determinados países, por intermédio dos tradutores, intérpretes. Qual é a língua que é mais consumida? É a língua inglesa. Então, com a globalização, o inglês tornou-se um diferencial para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural da pessoa. Então, é importante a gente perceber por que é internacional, por que é global. É global porque o apresentador, se quiser viver, por exemplo, num país de expressão espanhola e não fala aquela língua, a língua espanhola, então pode falar o inglês. O mesmo acontece se for na França. Não fala francês, mas pode falar inglês. Quer dizer, em qualquer canto encontra a língua inglesa. Então ali está a sua importância a nível do mundo. Por isso que é internacional, porque em qualquer canto nós encontramos a língua inglesa. Ok. Será que nós temos... Eu sei que o mandarim é a língua com mais falantes no mundo. Nós temos comparando com outros países, o número de países anglófonos é maior? Na verdade, eu quero entender essa influência do inglês a nível global. Exatamente. Sim, o mandarim, segundo os dados, é a língua mais falada. Mas aqui tem um outro importante que é a língua mais falada e a língua mais influente. Quer dizer que o mandarim é mais falado por conta do número de população. Exato, tem muito mais Já o pessoas que inglês é falam. por conta do número da tamanha influência que a língua tem. Então o que é que vai acontecer? As pessoas vão estar mais propensas a aprender o inglês do que o mandarim numa fase inicial. Então faz com que o inglês tenha influência porque o mandarim vai aparecendo como uma língua mais falada, mas a nível muito específico entre os asiáticos, os chineses, especificamente. Já o inglês não, tem uma outra diferença. É mesmo a nível do Você mundo. encontra em diferentes países e povos. Isso faz com que ela seja mais influente, porque a influência no final do dia é isso. É conseguir fazer com que alguém do ponto A pense como alguém do ponto B e vice-versa. Já o mandarim não. O mandarim é uma extensão da população chinesa espalhada em diferentes partes do mundo que continuam a usar a língua. Já o inglês, não. Encontras povos com línguas oficiais diferentes, mas o inglês é requerido nesses países, como nós, no caso, no mercado profissional, então faz com que ela tenha mais influência. Então aqui o conflito é entre influência e número. Exato. Então o inglês ganha mais porque depois também tem a questão da informação. Que o Ricardo aqui fez referência para a globalização, tem muito a ver sobre isso. Então não é bem sobre o número, é sobre quantas pessoas... Qual é o nível de influência que a língua tem e vai fazer com que as pessoas priorizem uma em vez da outra. Ok. Diz-se que quem fala inglês está alguns passos à frente, por exemplo, em termos de obter conhecimento, de aprender coisas novas, porque existe muito material escrito em inglês. Exatamente. Do que em uma outra qualquer língua. Quero dizer que se eu falar inglês, eu tenho muito mais chances de aprender coisas novas. É isso? Vocês concordam com isso? Exatamente. Eu gostaria só de salientar algo muito importante. É assim, quem aprende uma língua, aprende a cultura. Uma língua consiste no desenvolvimento das habilidades. Vamos dar exemplo nas empresas. Eu na empresa, como eu já falei, não é? O inglês hoje em dia já é um diferencial. Na empresa, eu posso até ser licenciado, posso ter muitos cursos, mas se eu não tiver a língua inglesa, não vou conseguir atingir patamares. As empresas normalmente têm objetivos. Primeiro, manter a estabilidade do mercado. Segundo, espalhar as suas imagens perante terceiros. E por outra, rentabilidade. Então, até posicionar-se a nível internacional. Exatamente, esse é também um dos pontos. Agora, no contexto da liderança, então eu trabalho lá, suponhamos, como recepcionista, e vem um cliente estrangeiro. Como é que eu vou me comunicar com ele? Se eu tiver o privilégio de falar
com este cliente, o meu patrão ver digamos assim, essa habilidade. Ontem, se estive nesse lugar, amanhã estarei noutro. Então, ajuda a pessoa a atingir patamares. Mas essa é uma questão que depois tem gerado muita complicação. Exato. Por exemplo, isso é que faz com que alguns concluam que quando se fala inglês a pessoa é mais inteligente. Mas isso é... Não. Eu particularmente não olho nessa perspectiva, porque Exato. assim, se dominas biologia em português e não consegues passar em inglês, não és menos inteligente, só não conheces a língua. Porque o conhecimento sobre biologia é proporcional e igual ao inglês. Mas o que acontece? Quando a pessoa não consegue explicar em inglês, há a ideia de que falta alguma coisa. Não é isso, porque se fizermos a tradução de português para inglês, a qualidade da informação é a mesma, o conteúdo, ou seja, o ponto, o fundamento é o mesmo. Então, às vezes temos que olhar dessa forma o inglês, sem ser muito exagero, porque se eu domino biologia em português, eu vou conseguir dominar a biologia se traduzirem para uma outra língua. Ou seja, em inglês a língua é conexão, é intermediário, não é o centro de tudo, é a intermediação do conhecimento. Por exemplo, quando olhamos para uma televisão, né? Eu que falo português vou olhar para aquilo e eu vou interpretar na linguagem como televisão. Alguém que fala inglês vai interpretar na linguagem como TV ou television, por exemplo. Mas o objeto é o mesmo. Então, o fato de eu interpretar em português, a pessoa interpretar em inglês, não faz um com mais qualidade que o outro. Então a questão da influência não deve ser associada a outras questões, não é bem por ali. O fato de ser influente não indica que é caracteristicamente mais superior ou melhor do que Mas que há. eu queria só acrescentar Diga. Exato. O que é que acontece? Na verdade, quando eu menciono o mercado de trabalho, estamos a falar que atualmente as empresas não precisam só daquele que fala how are you. Está a se precisar pessoas, porque quando estamos a falar de língua, estamos a falar de competência cultural, quer dizer, temos que ter domínio da cultura e também competência linguística. As empresas querem digamos assim, pessoas capacitadas, pessoas profissionais mesmo, dominar a língua em duas perspectivas, cultural e linguística. Sim, mas tem aqui uma questão, eu até, depois vamos chegar, quando o Nicolau diz que o facto de falar o inglês, né, ou até uma outra língua qualquer, não quer dizer que é muito mais inteligente. Não. Eu queria levar isso na questão do aprendizado, porque existem pessoas que levam anos e anos e anos, entram, desistem, não conseguem aprender. E então essas pessoas olham para quem fala, uau, poxa, mas como é que ele conseguiu? Daí, provavelmente, essa atitude nesse cara é mais é inteligente. Olha, conseguiu, meu! Vou dizer, por favor. Bem, é um desafio. Aprender a língua, principalmente o inglês, é um desafio. Mas existem métodos, assim, digamos, mais fáceis? Métodos mais fáceis. Metodologias, Primeiro vamos dizer o seguinte. Se encontrares um bom profissional, um bom formador, com metodologia aceitável, é possível. Se tiveres meios, é possível. E outra coisa, o tempo. Atualmente nós lutamos porque os profissionais hoje entram, eu falo por experiência, recebo muitos funcionários. Eu digo sempre, olha, estudarem 2 horas a língua. Dia seguinte estão a entrar na sala de aula a dizer, não tive tempo. Como é que essa pessoa vai desenvolver suas habilidades? Não tem tempo. Então, precisamos de tempo, de modo que a pessoa consiga, porque nós temos que analisar. E outro perigo, só que há a diferença entre fluência e ser preciso. Quer dizer, muitos vão a aprender inglês só para serem precisos. E quando a gente é muito preciso, a gente não consegue comunicar. Tenta desconstruir isso lá para... Exatamente, é importante. Exatamente, da fluência. Quando eu falo da fluência, tem a ver com a aquisição da língua. É tipo o nosso apresentador aprender o inglês só ouvindo mesmo.
Tipo uma criança Aprender como aprende nativo. ouvindo, vai ouvindo. Porque o pai falou, olha, isso é mesa, criança mesa, não precisa ir à escola para aprender. Então isso é no ponto de vista da aquisição. No ponto de vista da aprendizagem, é aquela ir mesmo à escola, aprender a gramática, mas o que as empresas, o mercado precisa são esses dois aspectos, que é cultural, que consiste na aquisição da língua, e também linguístico, que tem a ver com o uso da gramática. Então, só um how are you dentro de uma determinada empresa não basta. Não basta. Mas eu gostava de voltar à questão Exato. já agora, do fato de alguém aprender inglês, passar a ideia de ser mais inteligente. Podemos reverter o contexto para percebermos como é que fica. Exatamente. E se a pessoa aprender, o capitão aprender inglês e aprender francês, como é que vamos classificar a questão da inteligência, por exemplo? Quem seria mais? Entende? É ali quando eu, na minha opinião, entendo que são versões muito exageradas à volta do inglês, por isso é que muitos também não aprendem, porque temos muitas conclusões exageradas. Se eu aprender francês e você aprender inglês, quem é mais inteligente? Se conseguimos responder isso, vamos responder, vai reforçar a ideia de que o inglês é mais vantajoso. Mas não. A questão da aprendizagem da língua, eu entendo que não tem a ver com o nível de inteligência. Não tem. Sabe porque a língua é uma extensão da nossa sobrevivência. As pessoas, às vezes, têm que olhar para isso. Nós não falamos língua porque gostamos de português ou inglês. Precisamos sobreviver. E a sobrevivência para o mundo externo e interno é feita a partir da comunicação. A comunicação é verbal, é gestual, é simbólica. Então, língua não é só porque é bonito, tem som. Não. Nós sabemos quanto disso. Por isso é que, quando perdemos a fala, entramos em estado de choque. Porque não conseguimos não conseguimos comunicar aquilo que estamos a ver. É um sofrimento. Então, não vamos só olhar na língua como competência ou formação. Não. A língua é uma forma de exteriorizar as nossas ideias. Exatamente. Então, não pode ser inteligência, porque é uma ferramenta e todas as línguas têm a mesma função. Entende? Se tu falas francês, eu falo inglês, eu falo espanhol ou quimbundo, todos nós vamos comunicar o meio da mesma forma, mas em proporções diferentes, porque a realidade é diferente. Então, a ideia de aprender inglês, ser mais inteligente, não se aplica nessa questão. O que faz com que alguns demoram mais do que os outros passa por outras questões. Eu, na minha experiência nestes 2 anos que tive com a língua, como disse, tenho uma filha de 5 anos que é muito fluente em inglês. Uau. A minha filha de 2 anos também está a ser muito fluente em inglês. A minha esposa aprende inglês comigo desde há anos. Então tenho 3 pessoas que eu usei como experimento para determinar que não necessariamente tem a ver com capacidade, tem a ver com outras questões. Eu vou explicar o quê. Primeira coisa é a exposição. Exposição porquê? O que é exposição? Todos nós crescemos em casa em que as mães falavam a língua nacional. Umbundo, quimbundo. Nós não falamos, mas cada um de nós tem ideia de quando ouve alguém falar quimbundo ou umbundo, parece que alguma coisa dentro de nós está a comunicar, ou entende, ou reconhece a palavra ou o som. Exato. Isso é exposição. O que é que vai acontecer? Se tu fores numa escola de quimbundo ou umbundo, essas informações todas que você foi ouvindo do meio, que você nunca usou, só recebeste, vão surgindo. Por quê? Porque a aprendizagem acontece por associação. Ouviste uma palavra em quimbundo, entrou, gravaste, não usaste, amanhã vais na escola, vais ouvir novamente. Essa associação é que gera memória. Então, não é capacidade por conta desses aspectos. Primeira exposição. Eu coloquei eles a nível de exposição de forma muito constante. Bonecos, músicas, já porque eu gosto de músicas em inglês também. E eles foram ouvindo aquilo. O que é que vai acontecer? Vai trabalhando os sonhos. Porque a língua, a comunicação verbal é a última coisa que acontece. A primeira que acontece é não verbal, é interna, entende? Por isso é que há línguas que temos dificuldade em pronunciar, porque os sons não estão na nossa mente. Por exemplo, a língua cantonês, por exemplo, ou árabe. Nós não vemos conteúdo árabe, nem cantonês. Não tem como você pronunciar o som. Mas o que é mais fácil pronunciar em inglês, mesmo quando você não fala? Porque há muito conteúdo em inglês à volta. Então, primeira coisa, exposição. Depois da exposição vem curiosidade. Há pessoas que não falam inglês, mas quando entendem uma frase ficam tão felizes. Consegui entender a frase. A pergunta é, por que ele fica tão feliz? Porque houve reconhecimento. Mas nessa fase da satisfação é onde você desenvolve a língua. Se você pegar aquela satisfação e transformar em curiosidade e dizer, não, como é que eu respondo da próxima vez? Ou qual seria a outra pergunta? Vai investigar uma outra palavra, uma segunda frase. É ali onde você vai criando a segunda fase da aprendizagem, que é curiosidade. Depois da curiosidade é que vem a ação. Então, olhar para a capacidade quando envolve inglês é um pouco falso para mim. Não precisa ser inteligente ou super inteligente para aprender inglês. A questão é que depois tem outra que é o teu nível de língua materna. Ou seja, se o teu nível de comunicação em português é muito base, podes demorar mais tempo. Por quê?
Porque ao aprenderes inglês, outras palavras em inglês, teu cérebro vai buscar associação. O que é que você tem em português que é igual a isso? Se tu não falas portanto em português, aprender portanto em inglês vai ser um pouco difícil, porque não tem associação. A primeira fase é uma espécie de cópia. Entende? Televisão, television, computador, computer, o cérebro vai buscando a associação mais próxima para gerar memória. Então, a medida que vais aumentando, há pessoas que depois de falar bem inglês melhoram o português, porque ele vai aprendendo outras coisas. Então, o desenvolvimento é essa proporção, não é a capacidade. Tem a ver com isso. O nível de conexão que tens com a língua, o nível de exposição e o nível de satisfação da curiosidade. E o teu nível de comunicação da língua nacional também, o nível em que estás. Estes fatores vão determinando. Então, olhar como inteligência eu acho que não seria muito bem por ali. Nicolau, acabas de fazer aqui uma abordagem muito clara sobre aqui a questão da aprendizagem. Mas há uma questão que eu vou aqui colocar para vocês. Há muita publicidade, por exemplo, aprenda a falar inglês em 90 dias. É sério. E, sobretudo quando nós, por exemplo, eu quero viajar, quero ir para um país de língua inglesa, eu vou fazer de tudo para me comunicar. Então daí eu vou procurar, vou bater portas, vou atrás de tudo para aprender o inglês e me deparo depois com esses posts, com esses conteúdos. E uma vez eu vi um cara que disse, eu aprendo inglês, falo inglês em 3 meses. E ele te diz que ele aprendeu a falar em 3 meses. Isso é possível? Eduardo, o que acha? É assim, é um pouquinho estranho. Se for no âmbito cultural, está tudo bem. Vai aprendendo ouvindo. Aquele inglês comunicar, dá para comunicar. Exatamente. Mas se a gente falar naquilo que é a nível da gramática, depois vou esclarecer bem isso, da gramática prescritiva, vai ser um pouquinho complicado. Porque a gramática prescritiva exige as próprias regras. E o inglês, conforme temos conhecimento, são 6 níveis. E ele está a me dizer que em 3 meses tem que aprender já o inglês. Então vai aprender o beginner, o elementar, o pre-intermediate, o intermediate, o upper, o advanced, nesses 3 meses. Então, em 3 meses, diria que pode ser possível, mas só o nível beginner. O nível da pessoa vai estar só tal igual em português. Mas com o nível beginner eu consigo, por exemplo, eu posso ir a Londres e ir ao shopping e voltar. Só que não vai conseguir, vai ser muito difícil manter uma conversa. Okay. Porque se a pessoa que estiveres a falar com ela não usar termos baixo do teu nível, aí não tem comunicação. É porque no nível beginner é mesmo o alfabeto. Exatamente, aquele o básico. Mas depois a pergunta é, aprenda a falar em 3 meses. Com esforço de quem? Do aluno ou totalmente do professor? É preciso a metodologia do professor que na publicidade parece ser tão eficiente, tão boa no caso, né? Mas a combinado com o esforço do aluno. Eu até percebo, mas a questão é que às vezes tenho a sensação que quantificamos a língua em número e língua sim, é muito língua é a realidade. Alguém me disse, tem que ter 200 palavras, 200 vocabulários para eu falar melhor. Eu disse, está bem, já ouvi qual seria os vocabulários que vais ter? Exatamente. E você cola, e outra coisa, é frequente muita gente fazer o quê? Assistir filmes e decora frases. E quando está numa conversa, a conversa está a decorrer, ele está à espera de uma oportunidade para usar aquela frase aí que mas até isso é bom. Sim. Isso é bom, só depende se a pessoa manter o hábito de aumentar em inglês. Exatamente. Então, essa coisa de vou ter 200, 300 vocabulário. Porque quando descodificas, não faz sentido. Qual é o vocabulário que vais ter? Exato. Como vais organizar a hierarquia? Exatamente. A ideia do vocabulário é muito ilusória porque se queres ter 200 vocabulário, garanta que você vai ter contexto para usar isso. Exato. Porque você pode saber mesa, cadeira, quarto. Agora como estruturar a frase. Então, em vez de ter 200 vocabulários, cria 200 contextos em que vais usar as palavras. E aí você tem... A questão, até quando tu ouves, entra a expressão come in, na tua mente tem que criar um cenário
por isso é que língua não é matemática, é realidade, é sobrevivência. Porque quando tu diz caminho, você tem que conectar a informação, visualizar, conectar a ação ao corpo e se movimentar. Então você tem que visualizar isso para gravar o caminho, entende? E depois então, o inglês. é um pouco sobre isso. E depois o inglês contexto, tem exatamente, tem uma particularidade, acho que diferente do português, uma frase pode ter N significado em função do contexto. Mas parece que do inglês é muito mais... Eu posso dar uma explicação com relação a isso. Exato. É assim, primeiro nós temos que aprender as habilidades. A língua inglesa tem habilidades. Tem leitura, tem escuta, tem a fala e ainda tem a escrita. Essas são as habilidades. Depois vão surgir outras habilidades que têm a ver com a gramática, vocabulários e a pronúncia. O que acontece? Muita gente, isso tem a ver com a falta de domínio da língua, porque a língua também precisamos saber. O nosso tema está mais focado naquilo que é o mercado de trabalho. Eu volto ainda ali. A minha abordagem está mais ali, porque não vou falar muito a nível da gramática descritiva, aquilo que é a cultura da língua. Vou falar mais aquilo que a empresa precisa. Por exemplo, quando diz que o significado, ou seja, no português é escrita de uma forma, no inglês tem outra. É claro, porque nós ali, isso tem a ver primeiro com a sintaxe ou a estrutura da própria frase e tem a ver também com aquilo que chamamos de pragmática. O que é pragmática? É aquele significado invisível que está naquela frase. Vezes que uma palavra em inglês nem sempre é o significado, por exemplo, book. Todo mundo sabe que book é livro, mas eu posso dizer assim, I didn't book a room in a hotel. Quer dizer, eu não reservei um quarto num hotel. Então, é ali onde nós temos que perceber que não é só dominar os vocabulários, porque temos que conhecer isso é table, não sei o quê. Não, conforme o doutor aqui acabou de esclarecer. Temos de ver também o nível da pragmática, o significado do invisível. O nível de visualização. Exatamente. Pode acontecer com o apresentador ir à Inglaterra, vai pensar que aquilo que estão a falar, você entendeu, mas não é aquilo que eles querem dizer. Exatamente. Então, é muito importante a gente dominar isso. Olha, é muito importante. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Eu atualmente estou a aprender Quimbundo. Certo. Cresci no meio, minha mãe e meus irmãos falam Quimbundo. E eu tenho muitos sonhos também, mas muitos sonhos. Mas não conseguia falar até então. Baixei uma aplicação. E a razão pela qual me leva a estudar Quimbundo é para testar os métodos que eu uso em inglês. Como? Eu quero ter a sensação de quando o aluno diz assim, estou a entender tudo, mas não consigo falar. Ou, já me disseram isso, mas não consigo lembrar. E eu estou a ter essa experiência, tipo, eu consigo ligar para a minha mãe e tentar falar Quimbundo e ela me reprovar. E ter aquela sensação de, tentei, mas como é que ela está a dizer que não consigo? Porque assim, entender a língua nessa dimensão natural, você consegue ter a percepção do que é realmente línguas. A questão da divisão científica é muito importante, mas a língua é bem mais natural do que isso. A questão do lado científico é que tivemos que agrupar a informação que é para passar. Mas se tu fores num país em que fala a língua inglesa, chegares lá hoje, não tem essa divisão científica. Você vai viver a língua porque você precisa beber água, dormir, acordar, sair, comprar. Então, essa realidade é que vai reproduzir a língua. Então, às vezes é preciso o nível a quantidade de ciência que colocamos na língua, às vezes complica também as pessoas. Entende? O que acontece? Eu, às vezes, quando estou a sair, se eu tiver saído de casa para a rua, vou simulando diálogo em Quimbundo, o que é que eu estou a fazer. Por quê? Porque língua é isso, você comunica o que você vê, sente ou percebe. Entende? Então, vou simulando, não estou a sair para a rua, falo em Quimbundo, estou a mexer isso, vou tentar falar em Quimbundo. Que é assim que eu vou gravar o vocabulário, porque é associado à ação. Entende? Daí a questão da pragmática, o que eu vou visualizar, eu vou associar o som, é o que eu vou precisar usar quando eu estiver numa interação. Esse padrão é igual a todas as línguas. Quem vai estudar inglês precisa saber que não precisa gravar só verbos ou frases. Precisa entender em que situação é que vai utilizar. Se estiveres a conduzir o carro, diga para si, I am driving a car. Se estiveres a lavar, I am washing. Porque a tua mente precisa de contexto a gravar a palavra. Tá bem? Por isso é que quando vemos, mas essa palavra já vi em algum sítio, não sei o que é que significa. Sim, não sabes porque não aplicaste num contexto exato para a tua mente gerar memória. Porque língua não é só a palavra, é a imagem. Aliás,
a segunda dimensão da comunicação é a visualização. Nós visualizamos. Podemos não perceber isso, mas a mente tem que visualizar primeiro o objeto, depois associar o som. E esse loop, essa comunicação é constante. Então, precisamos olhar a língua de uma dimensão mais natural do que muito científica, porque senão depois o aprendizado também complica. Exatamente. E a questão do significado, uma palavra tem muito significado, isso também vem muito por conta da comparação que vamos fazer com a nossa língua materna. É tipo, em português, essa palavra é isso. Então, esperamos nós que em inglês seja a mesma coisa, mas as línguas não são iguais, são similares. Por isso é que é tradução e interpretação, não é cópia. Porque se tu fizeres cópia, palavra por palavra de uma língua para a outra, não tem sentido. A literalidade ali não funciona. Então, a tradução... Nem sempre funciona. Exatamente. Não é que não funciona, nem sempre funciona. Então, a tradução é pegar o que está numa língua, trazer para outra com a realidade daquela língua. Por isso é que os brasileiros traduzem filmes conforme traduzem. A gente fala, não gosto de assistir dublado. Sim, porque o Brasil tem que trazer na linguagem do Brasil. Isso é chamamos de interpretação. Exatamente. Então, precisamos entender que inglês e português na são línguas verdade, completamente aí diferentes ainda tem assuntos ali. Yeah. Tradução e interpretação, também é outra confusão. Para a realidade americana, a tradução ou a interpretação está dentro da tradução. Mas para a nossa realidade, uma coisa é traduzir, outra coisa é interpretar. O que é traduzir? Quando tiveres um documento escrito, aí tem a presença da tradução. Porque é igualzinho, né? A linguagem é exatamente, é específica. Agora, a interpretação. Agora, por isso que muita gente diz, todo mundo pode traduzir, mas nem todos podem interpretar. Porque a interpretação tem a ver com o quê? Com a oralidade. A intenção, porque aí vai depender do tipo de interpretação, se é simultânea ou consecutiva. Exemplo prático na ONU, temos visto cabines, equipamentos sofisticados, então aquilo é mesmo trabalho. Quer dizer, é importante, por isso que acabamos de referir que também a cultura, a questão cultural é muito, mas muito importante. Muito importante mesmo. Deus, o tema está muito bom e vocês não sabem como é que eu aprendo com vocês e com os outros convidados que cá passam. Exato. Mas vamos aqui, já estamos há um bom tempo, vamos voltar no assunto principal. Hoje o inglês é um skill importante para, sobretudo no mercado de trabalho, para quem concorre para uma vaga, é um diferencial bastante importante que vocês aconselham, sobretudo aos nossos jovens que andam atrás de alguma oportunidade que devem ter para conquistar um lugar? Eu começo por sugerir que o pior momento para aprender inglês é quando tens uma oportunidade de trabalho. Eu não sugiro isso porque ser psicólogo também, para aprender, conhecer muito sobre a aprendizagem, esses momentos em que tens uma proposta, tens algo que queres aprender inglês, a atenção é completamente diferente. Então podemos aplicar isso para tudo. O melhor momento para aprender inglês, por exemplo, não é quando eu quero sair da Angola. Exato. Não pode. Não. Porque aí o peso é outro, a responsabilidade é outra. A mente reage de outra forma. A menos que acordas na Inglaterra hoje ou na Namíbia e não tens ninguém ao lado, ali sim, o teu instinto de sobrevivência vai gerar aprendizagem. Mas se estiveres num sítio em que fala português, o inglês é só uma alternativa, por mais que o inglês seja importante para nós, mas continua a ser alternativa. Sabe porquê? Porque tudo o que você precisa para sobreviver está em português. A tua mente sabe disso. Por isso é que entras no curso, depois diz 2 meses, já não quero mais. Não é porque você não estás interessado, é que a tua mente está a te enviar tem algum conforto de o que você precisa para sobreviver já está codificado em português. E é por isso é que aprender língua não é porque você tem oportunidade, deve ser por interesse, curiosidade. Porque na curiosidade você melhora a plasticidade mental, ou seja, a mente vai perceber que, ok, já temos português, mas por curiosidade e exploração, eu quero fazer isso. Isso é que nem um melhor jogador tentar aprender um outro desporto. Ele sabe que é craque naquilo, mas ele tem que fazer por curiosidade, porque a mente dele já sabe que os músculos, a plasticidade mental está codificado para esse desporto. Nicolau, eu começo aqui a ver que é bem interessante essa tua associação da psicologia exato, com a metodologia da aprendizagem em si da língua, porque você começa a ter um entendimento completamente diferente. As pessoas perguntam, mas como é que a tua filha comunica com tanta fluência? Já viste alguns vídeos dela, por acaso? Já chegaste a ver? Eu em nenhum momento coloco a minha filha na cadeira e digo, olha, isso é aquilo. Nenhum. Elas nunca sentaram para aprender diretamente. O que eu faço é explorar o meio e manipular o meio. Ou seja, quando ela acorda,
Se ela falar bom dia, eu falo good morning. Good morning. Se ela estiver a brincar, falar uma palavra, eu falo inglês. Ela vai assistir os bonecos, eu vou assistir com ela, vou explicar uma coisa ou outra, em inglês. em inglês. Vamos assistir National Geographic ou um documentário cultural, vou explicar isso e aquilo, isso e aquilo. A beleza disso é que as crianças captam tudo, porque elas precisam recolher toda a linguagem até ficarem adultos, selecionar o que querem e o que não querem. Mas eles vão juntando tudo, a língua vai continuar ali. O que é que vai acontecer? Ela vai identificando tudo depois. As crianças admiram os pais. Esse é algo na aprendizagem, é top. As crianças, os filhos admiram os pais. Os que os pais falam é verdade. Eu fiz um teste recentemente, estava assistindo documentário, apareceu uma zebra e eu meti aqui a mão no nariz, fazia assim e disse zebra. A minha filha de 2 anos fez zebra, pegou também, mas eu fiz aquele gesto de forma involuntária, que eu precisava, mas eu falei a palavra enquanto fazia o gesto. Ela olhou para mim, fez o gesto e falou a palavra. Mas se ela continuar e eu reforçar que zebra é isso, ela vai captar que zebra é... Entende? Então tem essa questão da exploração da língua que... E ainda diante desta explanação, ela quando crescer, ela vai sair dessa rotina, só aprender de ouvido, para aprender já como ter uma boa comunicação, porque a empresa vai lhe exigir comunicar bem. Em função das suas pais. Exatamente. Então isso é um ponto só que queria adicionar ali. Então o inglês é bem mais, a língua no geral, é bem mais natural e humana do que científica. Muito mais. Epá, é interessante, bastante mesmo. Digam-me lá, como é que os nossos internautas podem entrar em contato com vocês? Tem redes sociais, onde é que vocês estão? Facebook, Ricardo Capuca. Sim, pode olhar para aquela câmera aí. Ok. Facebook, Ricardo Capuca. Também podem ligar no número 931-01-02-58. Ricardo, leciona em algum centro, dá aula sobre domicílio? Eu, na verdade, estou no Centro de Formação de Jornalistas, Cefojor, passa a publicidade. Também dou aulas particulares a estudantes que ligam e estou também, digamos assim, representar algumas instituições, as embaixadas. E muito mais. Penso que ligando vão receber mais informações com relação à minha pessoa. Que bom. Nicolau. Nós temos um projeto Meet Language que é exatamente voltado nisso que eu estou aqui a explicar, a conciliação entre inglês e psicologia da aprendizagem. O Meet Language é focado para a melhoria de fluência, mudança de accent, melhorar o accent, caso tenha o accent que é melhorar para o americano, que é a metodologia. Podes, se perdeste a fluência em inglês, queres recuperar, também podes. O Meet Language, essa é a função. Também dou palestras a partir do Meet Language, centros de formação, empresas que estiverem interessadas em passar uma outra visão sobre a aprendizagem da língua nos seus formandos ou trabalhadores. O Meet Language também faz esse serviço. E podem contactar 930-57-9840. Vão falar diretamente comigo, podemos agendar uma palestra, uma reunião de perguntas e respostas sobre a aprendizagem da língua, sobre psicologia, de forma mais interativa, mais natural e simples, sem muita ciência. Então eu estou disponível. Obrigado. Acho que eu serei um dos primeiros vossos clientes. Temos que falar inglês. E não vai pagar. Boa. Isso é interessante. A título de finalização, a título de conclusão, tem alguma coisa a dizer? De forma geral, sobre a língua? Sim, primeiramente de forma geral. De forma geral, sobre... No final vou pedir para falar um pouco da capinha. Isso vão falar em inglês, já? De modo geral, eu diria que, se tiverem interesse em aprender inglês, faça com as melhores razões, que não sejam por questões muito emergentes, porque a memória dificilmente liberta nessas condições. É preciso desenvolver interesse antes de qualquer coisa. Depois, ainda que não estiver num curso, no centro de formação, coloca conteúdo em inglês. Assista documentários, conversas, podcast agora temos muito. Não precisas entender, só precisas reforçar os sons. Quando tu fores num centro de formação ou tiveres a oportunidade de ter uma aula privada, a associação flui melhor, porque uma coisa é entender a língua, a palavra, outra coisa é o som. Então é preciso simplificar já o processo. Ouve música, assiste podcast, entrevista. Depois, não precisas entender, só precisas recuperar os sons. Quando tu tiver uma oportunidade de aprender inglês, a tua mente vai fazer isso de forma automática, porque já tem resíduos da língua. Então é isso que eu ia aconselhar.
as pessoas à volta deste assunto. Boa. Ricardo, Na verdade, o que me resta é só agradecer pela oportunidade e dizer que é importante aprender a língua e que os jovens atualmente não podem simplesmente aguardar, têm que atacar já. E também não, aquela teoria de que não, só vou aprender o inglês quando eu for à Inglaterra, não precisa. Aqui dentro também tem profissionais boa. e é Vocês são exemplo disso. Exatamente. E aí, para mostrar ali aos nossos internautas que vocês Exato. são top em inglês, falem um pouco da Cap Media, convidem os nossos internautas. Podem ter aqui um talking, né? Ok. Vocês os dois. No problem. I think that we have this moment in order to share, Yeah. to swap some information about English, right? So, what did you think actually here? Well, I think it's a very important conversation. Yeah. Basically, because that's as we all throughout the conversation Yeah, we yeah. were talking about the importance of the language, Of course. and I think it's relevant because many people will now understand the relevancy of it. Yeah. And we have a different idea about it. Yeah. Specifically, those that do not believe that they can learn. Of And I course. think from now Yeah. on, I think they are going to get more or to see the language a different way. And so Cap Media is here to help. Yeah, of course, in order Yeah, to share, Sure. yeah, people must know Mhm, Cap Media, for sure. of course, and how the work works. Yeah. You agree with me? No, for sure. Because as you said, Yeah, the idea that everything you have to do in order to learn the language Yeah. is to go to outside country. Yeah. It's not real Yeah, because yeah. we have people that have we can tremendous learn amount here. of skills that Of we can course, teach you. of course. As long as your interests and motivations are right, you Okay. can also learn. And Yeah, this kind of podcast Of allows course. us to pass the information. helps and, us in order to improve our Sure. English, to share our knowledge. It is Definitely. really important. Yeah. You can see right now the beauty of speaking. You see, I'm listening to you, Uh-huh. and I'm feeling comfortable. Comfortable. Okay, well, I feel comfortable Yeah. because maybe because you love it, you love the language. of course, of course. Yeah. And when I told you for a couple of minutes that Yeah. who learns a language learns culture. Culture, You yeah. see, it is really important. That's for sure. And so it's my very great pleasure to be here with you, talking to you. Okay. The way you use the language too. Okay, it sounds Big deal. fantastic. You see, yeah, it's really I do appreciate you. Yeah. Very pragmatic and okay. clear. Thank and you I think so that's much. Different versions of the language. Okay, okay. And that's people have to have these differences. Yeah. because some may identify with you, some may identify Yeah, with me, yeah. and so this dynamic have to. And a lot of people, not to cut you, sorry. Yeah, sure. A lot of people be afraid to fail. Yeah. So it's time to tell them, Yeah. okay, in order not to be afraid to fail when they speak English. Yeah, for sure. They have to speak naturally, Yeah. as you said. You see, it's really important. That's very important. Yeah, because working really hard is what successful people do. Yeah. And we have to do that. But we also have to remember that Yeah. when you fail Yeah. to speak English very well, Yeah. it's your memory. It's not you. It's your Oh, memory. Your okay. memory is telling you that there is less information in your mind, so you have to pull up fear so you can remember that you have to work out more. So when you can remember, you We can learn talk- from our That's it. single mistake. That's it. Mm-hmm. And mistakes are your brain generating fear to remember that Of you have course, to increase your everything. words. So that That's someone, important. they call me and said, "Look, Yeah. I can speak English, but when my boss call me, Mm-hmm. my words go out." And I tell him, "Look, you can speak English. The problem is that you fear your boss. This is your boss. You're scared that you may lose your job. Yeah, yeah. You're scared that you may not impress. Yeah. So all this emotional Of pressure course. come down and it cuts your ability to It communicate. can happens it can too. make your day. That's when for sure. That's yeah, for sure. that's important. I think That's that's for all. sure. We have you, so man. many Thank you. things to talk. And Meus, That's great. Thank you, man. obrigado. Obrigado, That was nice. Yeah. Epá, foi um prazer ter-vos aqui. Sem Ok. problema. E aí, esse conteúdo já sei que vai ser sucesso. Muito obrigado mesmo. Yeah, por podem dar stop. acreditar. Áudio. Ok.